Bom, eu tô aqui com a Carol Garrafa. Carol, se apresente pro pessoal. Olá, tudo bem? Eu sou a Carol Garrafa, como a Bela disse. Primeiramente, muito obrigada, prazer em estar aqui. Aliás, que você esteja aqui na Santé. Eu sou a fundadora do método Santé e a gente vai falar um pouquinho sobre isso, que é um método muito baseado em autoconhecimento. Eu estou fazendo um dos programas, mais de um programa da Santé, e eu achei muito legal, mudou muito minha vida e eu queria passar um pouco desse conhecimento para vocês. E a gente vai falar sobre autoconhecimento, como a Carol falou, porque é uma coisa que eu até estava conversando com ela um pouco banalizada, então eu queria que ela falasse com todo o background como é que foi o processo dela de autoconhecimento. É muito interessante ter essa oportunidade, porque tem muita gente que me pergunta, fala, mas autoconhecimento todo mundo fala hoje em dia, né? E eu acho que o maior autoconhecimento é aquele que você tem a experiência própria. Então, o meu, ele começou porque eu trabalhei muito tempo no mercado financeiro. Eu fiz o bonitinho, eu fiz engenharia, eu amava números, fui trabalhar em banco, ganhei dinheiro muito cedo. E aí ali eu entrei em um conflito, depois de 10 anos, gerindo pessoas. Comecei a me questionar um pouco, falando assim, por que o meu time é motivado, mas quando eu olho ao redor, existe muita gente com o propósito de ganhar dinheiro. Que propósito é esse? Ganhar dinheiro. Mas que mais? E aí eu comecei a me perguntar. E eu resolvi fazer um MBA, um mestrado na França. E esse mestrado ele foi completamente voltado para autoconhecimento. Sério? Já, mas ele não tinha esse nome. Mas era de comportamento humano. Tá. E quando você estudava comportamento humano e com bases em neurociência, você começava a pensar em si. E ali foi um grande divisor de águas de entender que o meu propósito de vida, acho que essa é a primeira coisa. Eu gostava do que eu fazia no banco, mas o meu propósito não eram números que eu pensei quando eu escolhi a engenharia. Eram pessoas com resultado. E isso é o primeiro autoconhecimento que eu posso falar de experiência própria, a hora que te cai a ficha do que você faz bem, independente de onde. Esse é o primeiro passo. E dali em diante eu falei, tá bom, na teoria entendi comportamento humano, agora eu preciso ver na prática. E aí eu fui viajar o mundo e fui fazendo uma pergunta, o que é a felicidade para cada um. Porque eu acho que a gente se liga exatamente nessa essência, essa busca de todo mundo de querer ser feliz. E para ser feliz você precisa se conhecer. Porque esse é o primeiro ponto. O ser humano é muito complexo, é muito diferente, não tem ninguém igual a ninguém, mas ninguém. Mas 3 coisas são inerentes a qualquer ser humano e vinham nas respostas de diferentes formas. Todo mundo quer ser amado, não tem ninguém que não queira ser amado. Todo mundo quer ser ouvido, e o seu ouvido é ser reconhecido, é ser ouvido na essência. E todo mundo quer poder errar. Aí você vai falar, mas poder errar, Carol? Como assim poder errar? É se arriscar, porque tem muita gente infeliz hoje e tá estancado onde tá, com medo da conta que vai chegar, já ter uma idade e não ter mais a oportunidade. E aí, com base nisso, eu falei, opa, tem um padrão, eu preciso ir pro mundo e ver o que é pra fazer e por que o Brasil, principalmente, não é só o Brasil, tá, Bela? Eu acho que é o mundo inteiro. Ele tá na contramão. A hora que você expande a sua mente e vai viajar o mundo, você volta para um ambiente onde tem muita pressão, onde as pessoas estão pensando em dinheiro, onde está todo mundo competindo entre si, não tem autoconhecimento nenhum. E aí não tem felicidade, porque as pessoas não estão te escutando, não estão se amando e não pode errar. E aí eu falei, tá muito pequeno. E aí eu estruturei o método Santé, que é um método exclusivo, porque estudando muito com base na neurociência, o que eu percebi é o porquê que o mundo está na contramão. O primeiro passo é as pessoas não se conhecem. A gente passa a vida olhando pra fora. Gosto muito da frase de Jung que fala: quem olha pra fora sonha, quem olha pra dentro desperta. E o que é se conhecer? Então, o que é se conhecer não é você fazer um teste de personalidade. O que é se conhecer não é você achar que hoje você entra num curso de 5 dias e você vai se conhecer. O autoconhecimento é um processo. E ele é a base da autoconfiança. Mas pra gente falar de autoconfiança, eu acho que a gente primeiro fala que o se autoconhecer é todo dia você ter a consciência das suas ações. Esse é o primeiro passo. Todo dia você acordar e entender por que você está indo trabalhar. Qual que é a sua motivação? Ou se você não está trabalhando, qual que é o objetivo que você tem naquele ano? E aí você tomando a consciência, porque a consciência é uma parte muito pequena do nosso cérebro. E para eu expandir essa consciência, eu preciso viver no tempo presente. Com o foco em alguma coisa que eu queira no futuro, mas eu preciso viver o presente. Então, a primeira coisa de se autoconhecer é se entender. Tá errado falar em inteligência emocional. Na verdade, a gente tem que falar de gestão emocional.
Por quê? Porque a gente não controla a emoção. Não tem uma coisa de você aprender a emoção. Você aprende a gerir a sua emoção. Porque a emoção é a primeira coisa, ela vem, pá! E aí você entender da onde ela está vindo e por que você está sentindo é a cognição. A emoção você não controla no primeiro momento, mas você, a partir da hora que você toma a consciência, você entende. E aí você vai conseguindo se compreender a cada dia e é um passinho. E é o porquê que eu tô com isso. Não é nem o que eu faço, só porque isso já é uma segunda etapa. Tá. Primeiro é o porquê. Por que assim, eu tô sentindo isso por que agora? eu tô sentindo isso agora? Por que isso me incomodou tanto? Tem gente que vive a vida no piloto automático. Eu acho que esse é o grande recado. Assim, parem de viver no piloto automático. E aí tem tudo a ver com tudo que você fala sempre, sobre compulsão, sobre alimentação. O cérebro ele tem uma ligação muito direta com o estômago. Porque falam, você come as suas emoções, seja felicidade, tristeza, angústia. Por que a pessoa ela tem que achar um mecanismo pra se sentir melhor que não seja sentir as emoções? Então a comida, aí tem outras coisas também, mas... Por conta desse piloto automático e essa não gestão da emoção. Se você não tem recompensa, que é o que a gente mais busca, a gente tem que ter prêmio de consolação. E a comida é um prazer. Então isso é um escape. Só que ela é um prazer porque ela satisfaz momentaneamente. Mas aí que tá o prazer, a diferença entre prazer e a felicidade. O prazer é momentâneo. A felicidade é uma coisa constante. Óbvio que dentro da felicidade existe pitadas de prazer. Mas a felicidade em si, ela não está ligada em eu ter que achar um prazer a toda hora para eu me sustentar. Porque isso vira vício. Entendi. E aí o que eu ia falar sobre a autoconfiança é que o autoconhecimento ele é a base da autoconfiança. Porque é muito legal ver a sua história. Que você começou lá atrás e hoje em dia você fala com muita propriedade de como você está mais preenchida da forma como a maturidade veio e do que você chama de autoconhecimento. Por quê? Porque autoconhecimento, ele está ligado à autoimagem e à autoestima. Se eu me conheço muito bem, eu não preciso mais ter o corpo mais sarado do mundo, porque eu não vou mais focar nessa autoimagem. Eu não preciso estar atrelado a uma imagem. Mas se eu me conheço bem, eu vou buscar ao que eu olho no espelho e eu gosto. Não é a sociedade gosta, é o que eu gosto. Eu preciso me olhar. Eu me sinto muito melhor comigo mesma do que quando eu era super regradinha, porque tirei essa pressão de ter que ser uma coisa que alguém falou pra que alguém me validasse, né? Porque era aquele negócio, você vê na academia, é um ambiente que, olha o braço dessa mulher, é maravilhoso, todo mundo quer ter esse braço. Mas será que é o braço da mulher ou você quer se sentir bem consigo mesma e aí está buscando uma coisa fora pra se sentir bem? Perfeito. Né? É isso que é autoconhecimento. E você hoje se sente bem porque se conhecendo e vendo o que é importante pra você, que essa que é a mudança linda da vida. Não é porque você tem o corpo melhor do mundo e você dá uma autoimagem, fala assim, nossa, até que eu cheguei e tal, né? E o que tem dentro? Autoestima é o que tá dentro. Então essa combinação entre autoestima dentro, autoimagem, que eu tô olhando fora, e a base do autoconhecimento, do porquê, da gestão da minha emoção e do equilíbrio entre razão e emoção, é que é a autoconfiança. Que aí muda tudo. A hora que você tem autoconfiança, você se entende e você tá pronto pra você poder errar, que é o terceiro pilar. Porque você consegue arriscar. Por isso que faz tanto sentido esses steps de a primeira base é o autoconhecimento, mas não a propagação tão enganosa que estão fazendo dele. É profundo, ele é intenso e ele é todo dia. Todo dia. Então, pra pessoa que tá assistindo aqui, qual que é a sugestão, dica que você daria pra pessoa começar a se conhecer? Se olha no espelho, mas para e fica 5 minutos se olhando. Opa, não brincando, mas tudo bem, faz parte aqui da vulnerabilidade. Porque essa é outra coisa também, ser vulnerável, tá tudo bem. Então vamos lá, se olha no espelho, fica 5 minutos se olhando, mas não pode desviar o olhar, se olha. E deixe os seus pensamentos fluírem com a pessoa que está na sua frente. Porque muitas vezes você nem olha para essa pessoa, você olha para os outros, mas você não se olha. Sim. E aí entra em conexão com essa pessoa. Essa palavra é muito legal também, conexão. A gente está tão conectada com o mundo digital e está pouco conectada consigo mesmo. Então se conecta com você. E aí, depois desses 5 minutos, pega uma folha de papel em branco. Em branco é importante que não tenha nada escrito, porque ela é em branco mesmo. E faz uma reflexão do que aconteceu ali. Dando uma nota para o que você viu, então a sua autoimagem, para o que você sentiu e os medos e tal, a sua autoestima,
E com base nisso, quanto que você considera o seu autoconhecimento, que é a base de tudo isso? Eu acho que esse é o primeiro passo. E dali, começa com essa filosofia que todo mundo tá falando de mindfulness, é a consciência de todo dia, de pequenas coisas, de viver esse presente. E refletir sobre isso. Eu acho que essa é a primeira dica que eu daria. Muito bom. Gostei bastante. Obrigada, Carol. Obrigada a você.